how are you? Teacher Vini here. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E eu tenho certeza que já tem gente se tremendo só porque leu esse título aqui, ó. Present Perfect, Part 1. Meu Deus do céu! Bom, para quem já deu uma lida, uma estudada por conta própria, já tem aí tá na boca de Matilde essa fofoca de que o Present Perfect é o pesadelo dos alunos que estão estudando inglês. Meu Deus do céu! Calma, gente, calma. Não é tão difícil. Aliás, não é nada difícil. A gente tem que descomplicar nossa mente, a gente não pode entrar já com essa visão, né? Com esse olhar envenenado. A gente tem que vir de boa. O Present Perfect, gente, ele é um tempo verbal que não existe em português. Pois é. Todos os tempos verbais que vocês viram até agora, Present Continuous, Simple Present, Simple Past, Simple Future, Past Continuous, Present Perfect. Esse é o 6º de 12 tempos verbais, então estamos na metade do caminho. Porém, os outros 5, a gente tem uma referência, né, em português. Esse a gente não tem. Eu fiz um desenho aqui na lousa atrás de mim, não sei se dá pra ver muito bem. De qualquer jeito, o Leozinho vai colocar aqui uma animação para ficar mais claro para vocês. A gente tem aí uma linha do tempo, né? A gente tem o que é presente, a gente tem o que é passado. O Present Perfect, ele mora no meio desses dois tempos verbais, tá? Como assim, Vini? Em português eu digo, eu como bolo, presente. Eu comi bolo, passado. Não tem nada no meio. Pois é. É por isso que a gente tem aí algumas dificuldades quando a gente está falando do Present Perfect, tá? Então, a gente vai introduzindo essa matéria aos poucos. Ele é utilizado basicamente em 3 situações. Hoje eu vou falar da primeira, tá? Então, por enquanto, se te perguntarem o que é o Present Perfect, ele é um tipo de passado. Ai, meu Deus do céu, mas eu já aprendi o Simple Past, eu já aprendi o Past Continuous. Pois é, agora a gente vai ver mais um caso em que a gente aplica esse tipo de passado. Então, por exemplo, eu digo a frase eu falei com a minha mãe ontem. I talked to my mom yesterday. Você há de convir que eu falei o que eu fiz e quando eu fiz, certo? E se eu quisesse falar assim, eu falei com a minha mãe, sem dizer quando a ação foi realizada. Eu tô focando só na atitude. I talked to my mom. Eu falaria I have talked to my mom. Ah, como assim, Vini? Pois é, o Present Perfect, ele tem uma fórmula, tá? Então, a gente sempre vai utilizar have ou has, mas perceba, aqui o verbo have, ele não está funcionando como verbo principal. Ele está funcionando como auxiliar. Por isso que eu já dou a dica de você não traduzir como verbo ter. Ele é só um auxiliar, a gente não vai traduzir. E mais um verbo no particípio passado. O que é particípio passado? Muitos professores de inglês, eles entregam aquela listinha, né? Onde tem 3 colunas. O verbo no infinitivo, o verbo no passado e o verbo no particípio passado. Sim, o particípio passado é a 3ª coluna, tá? Onde vocês vão ter que memorizar, sim, aí esses verbos. Vamos dar aqui alguns exemplos, posso escrever inclusive agora, tá? Então, o verbo no infinitivo seria o verbo to go. Esse verbo no passado é o verbo went. Esse verbo no particípio passado, ele é o verbo gone. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos a mais um exemplo. A gente tem aí o verbo to speak. No passado, ele seria spoke. E no particípio, ele seria spoken. Essa parte de memorização, gente, não tem muito o que a gente fazer, né? É você desprender de um tempo, tentar memorizar, fazer exercícios, tentar vivenciar a língua, tá? Lembrando que essa memorização, ela vai acontecer somente para os verbos que são irregulares, tá? Porque verbos que são regulares, ou seja, que recebe ed, eles vão ficar ed para sempre. Então, por exemplo, o verbo to work. Ele é um verbo regular, certo? No passado, ele vai ficar worked. E no particípio, é óbvio que ele vai ficar também
worked, ok? Então, o grande problema são os nossos verbos irregulares. Então, vamos retomar tudo que a gente falou. Present Perfect é um tempo verbal, não existe no português, ele é utilizado em 3 situações e a primeira que o Vini está me dizendo é um tipo de passado. Exatamente porque ele mora entre o presente e o passado, ele está ali no meio. Tá, e que tipo de passado é esse? É um tipo de passado não determinado, onde eu vou focar nas atitudes que foram realizadas no passado e nunca no tempo. Quando eu quiser focar no tempo, eu vou utilizar o Simple Past, que é o passado, que a gente já aprendeu, onde é importante dizer o que aconteceu e quando aconteceu. Lembra? I talked to my mom yesterday. Eu tenho a ação e eu tenho quando aconteceu. O Present Perfect, ele é justamente o eu falei com a minha mãe. Eu só estou dizendo o que aconteceu e não quando. I have talked to my mom. Perceba que a fórmula tá aí, ó. Have e logo na sequência talked, né? O verbo no particípio. Vamos aí a mais alguns exemplos em frases com o Present Perfect. Bom, eu coloquei aqui mais 3 exemplos para vocês entenderem, ó. He has broken his leg. Ele quebrou a perna. Eu disse quando aconteceu? Não disse quando aconteceu. Auxiliar e verbo no particípio passado. O verbo é break, no passado é broke, no particípio é broken. She has finished her chores. Ela terminou as tarefas domésticas. We have arrived in Hawaii. Nós chegamos no Havaí. Eu disse quando aconteceu a ação? Não, eu não disse. Simplesmente eu tenho uma ação no passado onde eu quero focar na atitude e não na data. Então, é uma grande revolução que a gente tem que colocar agora na nossa mente. Ah, eu quero falar de passado. Tá bom, mas esse passado vai ter data? Vai ter data. Então a gente vai usar o Simple Past. Não vai ter data, eu só quero falar o que eu fiz. Então a gente vai começar a utilizar o Present Perfect, ok? Vamos aí agora alguns exemplos de frases afirmativas, negativas e interrogativas. Lembra que o have/has é o auxiliar, então é ele que vai ditar o que vai acontecer com cada sentença. Dá uma olhadinha. Olha aqui, gente. Então, she has done her homework. Ela fez a lição de casa dela. Não sei quando, só sei que ela fez a lição de casa. She hasn't done her homework. Ela não fez a lição de casa. Has she done her homework? Ela fez a lição de casa dela. Então, a gente está vendo aí essa grande diferença entre um passado determinado e um passado não determinado. Bom, é muito importante a gente lembrar que a gente pode utilizar alguns advérbios com o Present Perfect. Então, recently, recentemente, lately, ultimamente, você há de convir que não é específico, né? Então, são alguns advérbios que podem ser utilizados com esse tempo verbal. Eu quero lembrar também que ele é utilizado em 3 situações, e a gente só está falando da primeira. Vão ter situações que ele vai estar mais para o presente do que para o passado. Lembra? Ele vive no meio desses 2. Mas por enquanto, a gente só vai falar dessa primeira situação. Chega, já tá muita coisa, Vini. Tá bom, eu entendo. É muita coisa mesmo, principalmente quando não existe na nossa língua. Eu realmente espero ter te ajudado. Se você já me segue no Instagram pessoal, corre lá pro profissional, @teachervinifaro. Eu tô mais do que ansioso pra gente poder começar as nossas aulas particulares. Combinado? Thank you very much, guys. I see you next video.